Ora, muito boa tarde, já estamos em direto. Bem-vindos a mais uma sessão do Açores Entre Mares, uma iniciativa da Direção Regional dos Assuntos do Mar. Desde o dia 20 de maio, Dia Europeu do Mar, praticamente todos os dias temos conversas em direto com investigadores e especialistas, pessoas ligadas ao mar em diversas vertentes. O convidado de hoje é o Frederico Cardicos. Olá, Frederico. Olá. Quase que não precisa de apresentação. O Frederico neste momento está em Bruxelas, é licenciado em Biologia Marinha e Pescas e é mestre em Gestão e Conservação da Natureza e atualmente é o coordenador do Gabinete de Representação da Região Autónoma dos Açores em Bruxelas, um cargo que exerce desde 2017. Tenho aqui um currículo vastíssimo sobre o Frederico, vou só enunciar aqui algumas coisas. Foi assistente parlamentar do eurodeputado Ricardo Serrão Santos em Bruxelas de 2014 a 2017 e neste âmbito deu particular apoio nas áreas das pescas, do mar e do ambiente. Exerceu funções no Governo Regional dos Açores entre 2006 e 2013, tendo sido diretor regional do Ambiente e dos Assuntos do Mar e diretor do Parque Marinho dos Açores. Neste período foram estabelecidos também aqui os Parques Naturais dos Açores, que daqui a pouco vamos ter também, se calhar, a oportunidade de falar, e algumas áreas protegidas e sobretudo também, de destacar as primeiras áreas marinhas protegidas a serem classificadas fora da ZEE. O Frederico exerceu diferentes funções também como investigador no IMAR e no DOP, do Departamento de Oceanografia e Pescas da Universidade dos Açores, enfim, e colaborou com imensas instituições científicas, tem vários trabalhos publicados, enfim, um currículo enorme. Mais uma vez, boa tarde, obrigada, Frederico, por estares aqui connosco, por teres aceitado o convite da Direção Regional dos Assuntos do Mar. Obrigado eu, boa tarde a todos. Enfim, primeiro que tudo eu gostava de felicitar a Direção Regional dos Assuntos do Mar por ter tido esta iniciativa de não deixar cair os Açores entre mares, apesar de estarmos numa situação complicada em termos de proximidade, e agradecer-te a ti por estares aí desse lado a dinamizar esta conversa, e felicitar toda a gente, particularmente porque hoje é o Dia Mundial do Ambiente, é um dia que para todos nós, imagino para todas as pessoas que nos estão a escutar e a ver, seja um dia particularmente importante, para mim e portanto é com redobrado agrado que aqui estou e espero ser informativo. Venham as perguntas. Sim, vamos lá, e já agora lembro que também que enquanto a nossa conversa decorrer, as pessoas que estão a acompanhar o programa, que estão a assistir, podem também fazer as suas sugestões e colocar algumas questões. O tema de hoje, aquilo que foi escolhido como mote, digamos assim, para esta conversa, é: as instituições europeias pretendem gerir os mares dos países europeus. Antes de passarmos efetivamente à resposta a esta pergunta, portanto, eu gostaria de fazer também aqui um enquadramento sobre os próprios, portanto, o próprio Mar dos Açores. Somos considerados a região mais marítima da Europa, temos, portanto, em termos terrestres, cerca de 2.000 km quadrados, mas temos cerca de 1 milhão de quilómetros quadrados de área marítima. Portanto, o Mar dos Açores representa 30% da zona económica exclusiva europeia. Frederico, o que é que se faz com tanto mar? Bom, é de facto muita água, digamos assim, muita água salgada que nos acompanha, e nós, particularmente, que adoramos os Açores, sabemos que é uma constante permanente das nossas vidas estarmos unidos e separados pelo mar e pelas tempestades. Eu penso que o essencial, e porque eu aqui tenho um papel nesta conversa um pouco para fazer a ponte com aquilo que é o pensamento europeu, eu penso que o ponto de partida é, sem dúvida, a planificação, ou seja, antes de tudo mais, aquilo que há a fazer é pensar o mar, pensar que características é que tem, que características é que nós queremos que se mantenham, que utilizações é que pode ter, como é que as diferentes utilizações podem ser compatibilizadas ou não podem ser compatibilizadas, se não puderem ser compatibilizadas, qual é a hierarquia de seleção, ou seja, tudo tem que partir da planificação e, portanto, aquilo que há a fazer com o mar, primeiro de tudo, é pensar no mar, é planificar o uso do mar e depois, então, elaborar estratégias, discutir essas estratégias, discutir com os representantes, obviamente, mas discutir também com as pessoas em geral, para saber exatamente o que é que se faz com tanto mar.
quer dizer, podia também optar por uma resposta fácil, dizer assim, bom, pesca-se, minera-se. Há mais, não é? Durante muito tempo pensou-se no mar apenas como fonte de extração, digamos assim, lá está o mar enquanto virado apenas para a atividade da pesca. Mas, entretanto, na economia azul, na economia do mar, surgiram muitas outras atividades económicas ligadas ao mar. Enfim, a pesca é uma daquelas atividades que vai para o nosso passado, digamos assim, até antes de nós sermos seres humanos. Mas eu penso que, se calhar, ao mesmo tempo, ou com o mesmo nível de velhice que tem a pesca, provavelmente a contemplação acompanha. Ou seja, a cultura é um fator determinante naquilo que é o mar e a utilização do mar, o pensamento do mar. Portanto, digamos assim, não é só a extração. Existe uma componente também espiritual e de contemplação que é muito importante e que vem desde sempre e portanto, não pode ser, obviamente, também descurada, não é? Mas, sim, digamos sim. E temos uma cultura, de facto, muito ligada ao mar, é intrínseco, um açoriano. As premissas, quanto a mim, inicialmente era o mar enquanto fonte de proteína, enfim, na altura não se chamaria proteína, nem sei se teria nome, e o mar como fator de contemplação. Depois, progressivamente, passou a ter outras utilidades, como aquelas relacionadas com os transportes. O mar passou a ser um veículo, digamos assim, para as pessoas poderem deslocar de uns sítios para os outros, e depois foram aumentando, digamos assim, o nível de utilizações ou de possibilidades de utilização dos mares. Hoje em dia o mar é utilizado inclusive para a produção de energia, desde o final do século XIX, que é utilizado para as comunicações através dos cabos telegráficos. Enfim, há uma miríade de utilizações, muitas delas relacionadas com a obtenção de proventos económicos, nomeadamente aquelas que são relacionadas com o turismo e com o turismo ambiental. Estou a ver que está aqui o Luís Barcelos a assistir, que esteve durante algum tempo ligado a essa temática, e, portanto, parece-me que há muita coisa a fazer com o mar. Nós temos muito mar, temos um mar que não é fácil, no caso dos Açores, é um mar que é muito profundo, é muito largo, é muito distante, não é fácil, é preciso pensar bastante e é preciso provavelmente fazer uma planificação que um dia nos permita obter lucro, digamos assim, ou pelo menos retorno de todo este 1 milhão de quilómetros quadrados de zona económica exclusiva. Enfim, desculpa. Não, eu ia só dizer que, sendo o mar muito profundo, mesmo a pesca, tirando os animais que migram através das nossas águas, mesmo a pesca é bastante limitada, não é? Porque a pesca está limitada às zonas menos profundas e, de facto, o mar menos profundo em volta dos Açores é vestigial comparando com 1 milhão de quilómetros quadrados que temos de zona económica exclusiva. Precisamente pegando na questão do tamanho da nossa zona económica exclusiva, que peso é que consideras que ela tem em Bruxelas? Quer dizer, vamos ver, as coisas têm peso em Bruxelas quando nós lhes damos peso. Bruxelas não é uma entidade esotérica que não tem um sentido. E o sentido essencial daquilo que se passa em Bruxelas, nomeadamente nas instituições europeias, é aquele que é imprimido pelos próprios países. E desde muito cedo que Portugal e os Açores transmitiram este peso para as instituições europeias. E a política marítima integrada, quando surgiu, por exemplo, foi por influência de Portugal. Houve diversos passos importantíssimos que foram dados pelos Açores, nomeadamente alguns relacionados com a não utilização do mar, quando se considerou que, por exemplo, que o arrasto de fundo poderia ser uma atividade plausível nos Açores, e o governo dos Açores, na minha opinião, bem, decidiu que não iria por esse caminho porque não era uma atividade sustentável, ou seja, que não teria o equilíbrio ambiental adequado. E, portanto, digamos assim, isto para dizer que aqui em Bruxelas tem peso, mas tem peso porque nós lhe demos esse peso. E porque os diferentes países também, não estamos sozinhos, obviamente, lhe deram esse peso. E depois tem o peso do respeito, digamos assim, tem o peso do respeito da história de Portugal, tem o peso do respeito do papel que os Açores, volto-me a repetir, que os Açores já desempenharam naquilo que é a defesa e a utilização sustentável dos oceanos. Tinha aqui uma questão para ti que é precisamente relacionada com as especificidades de regiões como os Açores, das regiões ultraperiféricas. Se consideras que falta um olhar mais atento a estas especificidades, às diferenças que existem em determinadas áreas ligadas ao mar, estou a pensar sobretudo também nas pescas,
em relação a regiões como os Açores, e aos Açores em específico. Sim, a questão é, há sempre coisas para fazer, não é? E nós somos seres humanos, os seres humanos são ambiciosos naturalmente e querem sempre fazer mais e fazer melhor. Mas aquilo que também é uma evidência é que, de facto, aquilo que nós fomos querendo fazer ao longo do tempo enquanto regiões ultraperiféricas, e não só os Açores, mas as outras 8 regiões ultraperiféricas da União Europeia, tem sido feito. Ou seja, através do trabalho isolado, os Açores, às vezes através do trabalho numa sub-região, como é o caso da Macaronésia, outras vezes com as regiões ultraperiféricas todas em conjunto, vamos fazendo avançar aquilo que são os nossos dossiês e as nossas prioridades. E, portanto, digamos assim, é preciso um olhar mais atento, mas, ao mesmo tempo, o olhar já é muito atento. Ou seja, já foi feita muita coisa, há permanentemente diálogo, e este diálogo é dos dois lados, não é simplesmente haver uma reivindicação das regiões ultraperiféricas e não haver retorno, há retorno. O retorno, por vezes, é exigente, inclusivamente, ou seja, não, por parte das instituições europeias não se espera que uma região tenha algum tipo de privilégio que não seja justificado, por exemplo, ou que possa sair daquilo que são os valores e a legislação, não só ambiental, da União Europeia. Portanto, digamos assim, não falta propriamente um olhar, a nossa ambição é que é muito grande e estamos a exigir sempre que o olhar seja redobrado, digamos assim, e que haja novas soluções para os problemas que vamos encontrando. Mas então, pegando no tema, no mote da conversa de hoje, as instituições europeias pretendem gerir os mares dos países europeus. A tua resposta é sim ou não? É sim. Não, a questão é que as instituições europeias têm como obrigação respeitar aquilo que é a legislação. A legislação não nasce do nada, a legislação nasce daquilo que é o entendimento entre os diferentes governos, entre os diferentes países, ao nível das duas grandes instituições europeias que têm poder, digamos assim, para aprovar a legislação, que é o Parlamento Europeu e o Conselho. Relembro que o Conselho agrega os governos e o Parlamento agrega os representantes das pessoas, dos cidadãos europeus, e a legislação que é aprovada por estes dois chamados co-legisladores é proposta pela Comissão Europeia. E, portanto, a Comissão Europeia tem, de facto, a obrigação de propor legislação, mas depois essa legislação tem que ser, digamos assim, negociada com os governos e com os representantes das pessoas para se atingirem as metas mais adequadas. E, portanto, digamos assim, as instituições europeias pretendem gerir em alto nível. Não, penso que hoje em dia já se abdicou da gestão fina que foi feita durante algum tempo, enfim, dizer tentar estabelecer e formatar todas as características técnicas, por exemplo, das artes de pesca, que foi uma ambição durante algum tempo, como se aquilo que se pratica nos Açores fosse comparável com o que se pratica nas Ilhas Gregas, que não era comparável, mas, digamos assim, em alto nível, nas grandes questões do género da sustentabilidade, sim, pretendem gerir, porque têm a obrigação de o gerir. Mas depois, pegando agora também nas pescas e nas especificidades, falando, por exemplo, do caso da arte de saltivar, para a pesca do atum, que é uma arte que é utilizada aqui nos Açores, mas também noutras regiões. A região tem vindo a reivindicar junto de Bruxelas, portanto, é digamos assim, um olhar diferente para as regiões, e isto depois em termos de cotas, que praticam, que têm, portanto, fazem a pesca do atum, recorrendo a esta pesca mais seletiva, e a verdade é que isso é um processo que tem-se mostrado moroso, um pouco difícil, e fizemos inclusive a declaração Açores, do seguimento aqui de um evento internacional muito grande sobre o atum saltivar. Temos vindo a reivindicar a diminuição do número de fados, portanto, dos agregadores de peixe. Se a Europa tem a preocupação, a Europa, neste caso, a Comissão Europeia, tem a preocupação também com questões de sustentabilidade, questões ambientais, porque é que achas que isto demora? Estes processos são sempre muito, muito, muito morosos, muito complicados, e que de facto não há um olhar mais atento para este tipo de pescarias supostamente mais sustentáveis. Supostamente não, mais sustentáveis. Mais sustentáveis, sem dúvida. Aliás, o atum, algum do atum dos Açores é considerado o atum mais sustentável do mundo pela Greenpeace, inclusivamente.
Bom, existem duas questões para responder à pergunta. A primeira questão é aquela que é relacionada com o próprio processo legislativo. O processo legislativo a nível europeu é moroso, não há dúvida absolutamente nenhuma. Ou seja, para terem uma ideia, um processo qualquer que quando sai da Comissão Europeia como proposta legislativa, portanto, e depois entra nos co-legisladores, no Parlamento Europeu e no Conselho, demora 17 meses em média para sair. Ou seja, é mais de um ano. Para quê? Para que as propostas sejam traduzidas nas diferentes línguas, para que sejam discutidas pelos senhores eurodeputados, para que sejam discutidos pelos membros dos governos, para que depois em cada um destes órgãos se estabeleça uma posição inicial, depois há uma discussão a 2 que passa a 3, porque a Comissão Europeia também participa na discussão e há um trílogo, e só quando a posição está harmonizada é que volta aos 2 colegisladores para que eles aprovem oficialmente em sede de Conselho e em sede do Parlamento Europeu. Este processo é um processo moroso. E isso tem consequências, inclusivamente, as consequências de nós não nos sentirmos à vontade como uma questão que nos parece e que não tem solução imediata. Portanto, ou seja, não pode ter porque os próprios processos ao nível da União Europeia são morosos e são justificadamente morosos. Depois existe a outra questão que é os interesses. Ou seja, aqueles que os lobbies, e há países que de facto têm mais peso do que outros, não é? Não é só isso. É que, independentemente de haver países que têm mais peso ou menos peso, e há regiões que têm mais peso e regiões que têm menos peso, e há regiões que, se calhar, ao nível do número de cidadãos que tenham, teriam pouco peso, mas que, pelo trabalho competente que fazem, acabam por ter um peso bastante diferente do que aquele que seria a proporção. Mas a questão é que existem interesses que são legítimos, digamos assim, e outros que são ilegítimos. Os ilegítimos, não vamos falar deles, mas existem interesses legítimos, ou seja, por exemplo, em relação, e vamos só falar deste exemplo como exemplo, a utilização de dispositivos de agregadores de pescado é utilizada tradicionalmente em diferentes zonas do globo. Quanto a mim, enquanto biólogo marinho, parece-me que de uma forma insustentável em alguns casos e devia ser diminuído. Mas o que é certo é que existe uma tradição. E quebrar essas tradições também tem do outro lado pessoas, pescadores, que não compreendem o caminho que estamos a seguir e, portanto, tem que haver um diálogo. Este segundo diálogo, digamos assim, já não é um diálogo institucional, é um diálogo entre pessoas que leva ao seu tempo. E a experiência que eu tenho tido é que quando nós tentamos precipitar estes diálogos, normalmente não se obtêm resultados tão bons. E quero dar um exemplo que é fora dos Açores, que está relacionado com aquele que é chamada pesca elétrica, que era uma pesca que se realizava há muitos anos atrás, há dezenas de anos atrás, e que foi considerada insustentável e não adequada e foi banida. Hoje em dia, os holandeses inventaram um novo tipo de pesca elétrica que, aparentemente, do ponto de vista ambiental, é melhor do que qualquer outra pesca, porque consegue ser muito seletiva e apanhar só o peixe com uma determinada dimensão. Mas o que é que aconteceu de errado? Aconteceu que os holandeses fizeram, quanto a mim, 2 erros estratégicos. O primeiro foi guardar as patentes desta nova tecnologia para si próprios e o outro foi não mostrar os resultados das experiências que eles próprios estavam a fazer. E aquilo que aconteceu foi que tentaram precipitar, sem que estes 2 pontos tivessem sido debelados, tentaram precipitar as decisões a nível europeu e houve um bloqueio, nomeadamente com os franceses em primeira linha, a dizer que não aceitavam e, portanto, nesta altura até podemos ter um método de pesca mais sustentável do ponto de vista ambiental, mas que não tem sucesso porque o próprio procedimento foi mal feito. E, portanto, isto para dizer que agora, passando novamente aos dispositivos agregadores de pescado, que nós temos de ter alguma paciência e apesar de nos parecer evidente que os dispositivos de agregação de pescado utilizados na África Ocidental estão a reter os cardumes de atuns e que eles não conseguem chegar às latitudes mais elevadas como chegavam antigamente, apesar de termos essa percepção, temos que entender que do outro lado também estão seres humanos que têm expectativas, que têm uma tradição e que temos que mudar com alguma lentidão, digamos assim, ou pelo menos com a lentidão que é aconselhável. Mas, ao mesmo tempo, quero referir que, ao contrário do que acontecia em 2014, hoje em dia já existem limitações bastante concretas para a utilização de dispositivos de agregação de pescado. Não me recordo agora dos números, mas... Não tenho a certeza, também de cor-se. Na ordem de milhares de dispositivos passivelmente utilizáveis por cada embarcação no Atlântico e neste momento estamos nas pouca centena de dispositivos utilizáveis. E, portanto, ou seja, diminuímos numa escala bastante elevada até este momento e provavelmente a tendência vai ser para que o volume de dispositivos seja cada vez mais reduzido. Enfim,
A pesca é um assunto absolutamente fascinante, mas eu não gostava nada de reduzir... Não. E eu queria, lá está, também puxar a conversa um bocadinho aqui para questões mais relacionadas também com questões de conservação e questões ambientais. E a minha próxima questão era precisamente também sobre, e considerando mais uma vez os Açores, as nossas especificidades enquanto RUP, que vantagem competitiva os Açores têm para nos aproximarmos ou para sermos quase uma espécie de guardiães em termos de estándares europeus e globais no que respeita às políticas do mar alinhadas, portanto, com todas as ideias de sustentabilidade, a Diretiva Quadro da Estratégia Marinha, etc. Pois, nós, quanto a mim, temos todas as vantagens de ser uma região ultraperiférica. Vamos ver. Digamos assim, nós temos características à partida que justificam o facto de sermos uma região ultraperiférica. E essas características é o facto de estarmos longe do continente europeu, é o facto de termos uma dimensão reduzida em comparação com outras geografias continentais, é o facto de consequência disto, também estarmos isolados e portanto, com reduzida dimensão e baixa população. São um conjunto de fatores os quais nós não podemos mudar. Agora, digamos assim, podemos tentar transformar aquilo que são estas nossas características e que à partida seriam limitações em oportunidades. E penso que, ao longo do tempo, isto tem sido feito com extraordinário sucesso. Ou seja, aquilo que tem sido feito, enfim, há uma miríade de coisas que têm sido feitas, eu vou assinalar apenas duas porque me parecem que são bastante interessantes e relacionáveis com o mar. Uma delas tem a ver com a utilização das nossas regiões, e não estou a falar só dos Açores, mas também das outras 8 regiões ultraperiféricas, mais uma vez, utilizar as nossas regiões como laboratórios vivos. Ou seja, nós temos características que são diferentes. E então, para que se possa estudar estas características diferentes, para que se possam experimentar inclusive alguns dispositivos nestes sítios com características muitas vezes extremas, têm que se deslocar para as nossas regiões ultraperiféricas. Ou seja, nós somos laboratórios que podem ser utilizados e, portanto, daí, obviamente, ficamos a lucrar, porque os cientistas vêm para o nosso território, os nossos próprios cientistas desenvolvem investigação partindo destas condições exóticas, digamos assim, que nós temos, por exemplo, em relação ao estudo do mar profundo e às fontes hidrotermais de grande profundidade, elas só são passíveis de ser feitas nos Açores. Não existe nenhum outro sítio que tenha um ponto triplo que tenha já ativo e que seja passível de fazer este tipo de experiências. Pois estas experiências, enfim, se uma pessoa disser fontes hidrotermais de grande profundidade são vulcões que estão no fundo, pode parecer pouco. Mas a questão é que as características ambientais daqueles locais vão permitir, como eventualmente já terá sido dito numa das outras conferências do Açores Entre Mares, mas de qualquer forma têm características que podem ser utilizadas ao nível da biotecnologia, ao nível do teste, inclusive ao nível do teste da durabilidade de equipamentos, porque um equipamento que consiga suster aquelas pressões, que consiga suster aquelas diferenças de temperatura fenomenais e aquele nível de poluição que na realidade existe, poluição natural, que existe nas fontes hidrotermais, resiste a tudo. Portanto, digamos assim, isto é uma parte, laboratórios vivos. A outra parte, que também gostava de utilizar como exemplo, tem a ver com as características daquilo que tem o nosso ambiente e que nós podemos utilizar para exportar os nossos produtos. Ou seja, se nós quisermos ter produtos com características de qualidade excepcional, como é o caso do peixe que é capturado nos Açores, que é considerado por muitos o melhor peixe do mundo, ele tem que vir dos Açores, ou seja, nós temos que ser capazes de provar, aqui está, este pescado com qualidade altíssima, que não é acessível noutros sítios do mundo e que nós temos para exportar. Nós, Açores, nós regiões ultraperiféricas, mas nós Açores, eu lembro-me sempre do exemplo do Gurás, que é vendido nos Açores por um determinado preço e com um preço que já é bastante elevado e consegue ser exportado até aos mercados mais centrais da União Europeia, porque de facto tem uma qualidade absolutamente excepcional. E portanto, digamos assim, são duas valências, ou seja, à partida nós somos regiões ultraperiféricas, temos características que poderiam ser um obstáculo e na realidade aquilo que há a fazer é transformar com sabedoria essas características em oportunidades. E nós, acho eu, temos conseguido fazer isso e a União Europeia tem não só permitido, como estimulado que isso aconteça. Existe um órgão que se chama a Conferência dos Presidentes das Regiões Ultraperiféricas, que está em permanente diálogo
com as instituições europeias, incluindo também nesse diálogo os próprios países e os governos dos países, e permanentemente não é a reivindicação simples, é mais do que isso, é dar soluções para que aquilo que seriam os tais constrangimentos se transformem em oportunidades. Se quiseres explicar um bocadinho para quem nos está a ouvir, quais são as principais políticas ambientais europeias, portanto, ligadas ao mar, e que se aplicam na região, pelas quais, digamos assim, os Açores se regem. Se quiseres explicar um bocadinho para quem está fora desta... A questão é, existem... Vou voltar então um bocadinho ao início da nossa conversa. Tudo na União Europeia parte da planificação, ou seja, nós temos que pensar o que é que queremos fazer. E depois essa planificação muitas vezes é transformada em estratégias ou políticas e depois elas são transformadas naquilo que são os documentos legislativos, que normalmente traduzem-se em regulamentos e diretivas. Os regulamentos têm aplicação imediata em todos os países e todos os territórios, as diretivas têm que ser adaptadas à luz daquilo que forem os interesses e as características dos próprios territórios envolvidos. Em termos de regulamentações, aquela que é a principal regulamentação para a área das pescas é conhecida como a Política Comum das Pescas. A última revisão foi feita em 2013, passou a aplicar-se em 2014, e tem uma grande diferença em relação aos regulamentos anteriores, que é a componente ambiental passou a ser prioritária. Ou seja, aquilo que se considerou, e parece-me bem, é que sem um bom ambiente não há pescado e, portanto, é preciso garantir que a extração é feita de acordo com aquilo que o ambiente tem para dar e não passar esse limite. E desde 2014 que têm estado a ser instituídas cotas, algumas delas bastante limitativas, diga-se, para que o pescado possa voltar a ter o volume que teve noutros tempos. Depois, existe a componente ambiental pura e dura. Enfim, se calhar valeria a pena fazer um histórico muito rápido daquilo que é a interação entre a União Europeia e o ambiente, só para dizer que quando começou este agregar de países em volta daquilo que na altura se chamou a Comunidade do Ferro e do Aço, penso que era assim o nome, não havia grandes perspectivas ambientais, não era uma questão que estivesse em cima da mesa. O que estava em cima da mesa era a livre circulação de bens entre os 6 países iniciais. Foi muito mais tarde que passou a haver alguma questão ambiental dentro da União Europeia, principalmente pressionados pelas próprias associações de países que se foram formando, nomeadamente na região norte, na Convenção HELCOM, e depois na região do Atlântico, com a Convenção OSPAR, e o transportar disto tudo para dentro daquilo que é o direito europeu. E isso foi feito primeiro com a diretiva Aves, portanto lá está a diretiva, não é o regulamento, isso significa que teve que ser adaptada para a legislação de cada um dos países. E porquê? Porque as aves são capazes de passar de um país para o outro dentro do continente europeu. E, portanto, havia uma justificação real para que a gestão de um sítio tivesse que ser complementada com a gestão de outro sítio. E foram os países, não foi a União Europeia por si, foram os países que constituem a União Europeia que, de alguma forma, exigiram que isso acontecesse. Depois, este pensamento foi sendo alargado e chegou-se à diretiva Habitats. E digamos assim que a perspectiva destas 2 diretivas era uma perspectiva bastante conservacionista. Digamos assim, se as espécies e os habitats existirem em números razoáveis, está tudo bem. Mas o pensamento europeu é complexo e progressivo e vai-se estruturando, e hoje em dia já se exige muito mais do que isso, e daí ter surgido a Diretiva Quadro de Estratégia Marinha, com os seus diferentes pilares, que obrigam, digamos assim, em que em diferentes vertentes se maximiza a qualidade ambiental. E, portanto, já não se fala simplesmente de espécies e habitats, é a qualidade ambiental como um todo que é necessário respeitar. Agora, o que acontece é que estes processos não são simples, nada simples. E, portanto, todas estas diretivas, a Diretiva Aves e a Diretiva Habitats, nunca puderam ter uma influência direta e real naquilo que era a regulamentação das pescas, a chamada Política Comum das Pescas. Porque havia mesmo uma separação de águas, digamos assim. E, portanto, digamos que podia haver limitações ambientais, elas eram definidas, mas não podia haver
interferência na gestão das pescas. O máximo que podiam dizer era aqui não se pesca, por isso simplesmente, ou aqui não se extrai, se forem outros recursos que não sejam propriamente biológicos. Mas hoje em dia aquilo que se tenta fazer é progressivamente ir entroncando. Articular. Essa era uma das minhas questões, que era precisamente como é que a política europeia da conservação, e especificamente a diretiva Habitats, se articula com a política comum de pescas. Pois, a questão é, como eu estava a dizer, é que a perspectiva é essa, é de que se chegue a esse ponto em que as diretivas e os regulamentos acabem por fluir num só, e para isso tem que haver uma aproximação progressiva de ambos os lados. E, digamos assim, no caso da regulamentação para as pescas, aquela transição que eu referi há pouco, de 2013 para 2014, fez com que a regulamentação das pescas de repente ficasse muito mais amiga do ambiente. E, do outro lado, progressivamente, a Diretiva Aves e a Diretiva Habitats vão ter que ficar mais amigas, digamos assim, da utilização. Houve uma tentativa de mudar a Diretiva Aves e a Diretiva Habitats, fazendo a sua integração, porque não há grande lógica em elas estarem separadas. A lógica da separação é uma lógica histórica, ou seja, uma surgiu primeiro pelo que eu expliquei e outra surgiu depois, mas não há grande lógica em estarem separadas. E na última legislatura, o Comissário Europeu tentou fazer essa integração, simplesmente as organizações não governamentais para o ambiente reagiram porque consideraram que havia o perigo delas serem aquilo que aqui se chama watered down, ou seja, que de alguma forma pudessem ser diluídas, pudesse ser diluída a sua importância, e bloquearam. E, portanto, quando, enfim, existe a intenção por parte dos países, mais uma vez, porque a União Europeia são os países, são as pessoas, quando existe a intenção de compatibilizar, mas isso não é possível ser feito por um determinado caminho, passam a haver caminhos alternativos que se vão construindo progressivamente. E neste momento, na União Europeia, e dentro da Comissão Europeia mais em particular, existe um diretor responsável pelo aquilo que se chama o capital natural. E este diretor, aquilo que tenta fazer é compatibilizar aquilo que são as características ambientais com as oportunidades de investimento que existem no mundo económico. Isto vai muito para além das pescas, vai para todas as áreas, e algumas delas com imensa importância hoje em dia, nomeadamente aquelas que estão relacionadas com a produção de energia, que é o grande, digamos assim, leitmotiv neste momento de mobilizador da União Europeia naquilo que se diz respeito à conquista do mar. Ou seja, o mar, no continente europeu, é uma possibilidade de expansão em relação ao que se passa em terra, e a utilização da terra é bastante concorrencial. E, portanto, há que sair, digamos assim, da terra, e o mar é uma oportunidade, e produzir energia neste mar já não é sequer discutível, é uma coisa que está a acontecer. Agora, como compatibilizar este crescimento, lá está, com as questões ambientais, é qualquer coisa que está a acontecer de mão em mão. E isso é bastante interessante de se verificar e de sentir, inclusivamente, que os grandes investidores na área das energias estão sempre acompanhados por alguém que compreende o que é que se passa ao nível da biologia e da ecologia para garantir que os impactos ambientais são minimizados. Nós podemos pensar, desculpa só adiantar mais este detalhe, mas nós podemos pensar que a energia eólica, portanto com os aerogeradores, não tem qualquer impacto ambiental, mas isso não é verdade. Ou seja, existem diferentes dimensões em que há impacto ambiental, e há estudos permanentes para tentar verificar quais são esses impactos ambientais e como os minimizar. E alguns dos impactos são completamente imprevisíveis. Por exemplo, nós pensarmos que iríamos colocar uma torre com o aerogerador no mar e que isso tinha implicação nas populações de golfinhos, era qualquer coisa que a mim me surpreende bastante. Mas é verdade. Porquê? Porque as vibrações que são produzidas pelas torres têm realmente interferência numa espécie de golfinhos em particular. E claro, tem que se estudar, tem que se perceber quais são as implicações e tentar, obviamente, minimizar os impactos. E a indústria, porque é uma indústria moderna, não é que nasceu há pouco tempo, nasceu ao mesmo tempo que estavam a nascer as preocupações ambientais, e, portanto, esta coevolução das duas tendências tem produzido alguns bons resultados. Tínhamos aqui um tema sobre o qual gostarias também de falar, sobre o que está a ser feito, que é o Pacto Ecológico Europeu e a Estratégia Biodiversidade de 2030. E aqui também entramos na questão das áreas marinhas protegidas, os 30%, no caso dos Açores,
desde o ano passado, na verdade, não é desde o ano passado, porque já temos um parque marinho e temos várias áreas marinhas protegidas, mas o ano passado foi assinado um memorando do Açores, portanto um protocolo entre o Governo dos Açores, a Fundação Oceano Azul e a Fundação Waite, para termos, portanto, ir até 15% das áreas marinhas protegidas. É um objetivo ambicioso? É um objetivo muitíssimo ambicioso. Digamos assim, o nível de complexidade é muitíssimo elevado. Mas pronto, a tua pergunta é excelente, porque podemos passar do passado e agora vamos projetar-nos no futuro. O Pacto Ecológico Europeu, chamado European Green Deal, é o futuro. E, portanto, a Comissão Europeia, esta nova Comissão Europeia, que tomou posse há relativamente pouco tempo e que, enfim, levou logo com a gestão de uma pandemia, com a complexidade que o coronavírus tem, enfim, mas estão a conseguir reagir, digamos assim, e conseguiram reagir sem quebrar aquilo que eram as premissas iniciais, aquelas premissas que a senhora Ursula von der Leyen, com as quais a senhora Ursula von der Leyen, Presidente da Comissão Europeia, se tinha comprometido na altura da sua eleição. E uma delas era esse chamado Pacto Ecológico Europeu, que é tentar fazer com que o progresso da União Europeia seja assente numa compatibilização total com aquilo que é o nosso ambiente natural e, principalmente, não ter consequências climáticas negativas, ou pelo contrário, aliás, ter consequências climáticas muito positivas. E este Pacto Ecológico Europeu existe enquanto documento de base, com os seus objetivos e com as suas metas, mas é apenas um documento de base. Dentro dele existe uma miríade de outros pactos e estratégias que convirá agora ir elaborando ao longo do tempo, porque não estão terminadas, isto é certo. Ou seja, o Pacto Ecológico Europeu não é um documento fechado, é um documento totalmente aberto, mas tem 10 áreas temáticas e dentro de cada uma dessas áreas temáticas vão surgir então os documentos legislativos que depois irão gerir tudo que diz respeito ao ambiente e ao clima, e depois tentando sempre fazer com que, mais uma vez, aquilo que seria um obstáculo, que eram as limitações ambientais, tornem oportunidades e coloquem, e esse é o objetivo 10 do Pacto Ecológico Europeu, coloquem a Europa na vanguarda. Ou seja, nós sabemos que mais dia menos dia os restantes países também vão ter que reagir em relação àquilo que é o clima, porque é uma imposição, senão deixaremos de ser humanidade. A humanidade precisa do clima em condições e, portanto, vai ter que haver uma reação. Se nós tivermos já tomado os passos necessários, vamos nos colocar na frente. Bom, e uma dessas áreas está relacionada, dentro do Pacto Ecológico Europeu, está relacionada realmente com a biodiversidade. E há uns dias atrás, talvez há 2 semanas, foi editada a Estratégia de Biodiversidade de 2030 e nessa estratégia da biodiversidade de 2030 é tão referido que deverão existir, que o território europeu deverá estar classificado em áreas protegidas, marinhas e terrestres, a um nível de 30%. E o número é elevadíssimo. Quando houve a assinatura do protocolo entre o Governo dos Açores e a instituição norte-americana, a White Foundation, e a Fundação Oceano Azul, nessa altura as perspectivas era de chegar a 15%, e agora, digamos assim, vamos ter que duplicar até 2030. A minha questão será execuível os 30% com que a que anos, digamos assim? Não, é 2030. São 10 anos para completar o serviço. Agora, a ambição é uma ambição europeia. E isto significa que os 30% podem ser até noutro país e não propriamente em Portugal. E mesmo dentro de Portugal pode ser em Portugal continental e não nos Açores. Agora, acontece que os Açores, como referiste muito bem, têm a maior porção de oceano. Portanto, é natural que haja uma porção apreciável do oceano que vai ter que ser classificado nos Açores ao longo do tempo, se nós quisermos contribuir para cumprir o objetivo de 30%. Agora, é ambicioso, digamos assim, se nós fizéssemos as coisas mal feitas, nem sequer era muito ambicioso, bastava traçar um quadrado no mar, precisamente num sítio onde ninguém pescasse, onde não houvesse turismo, e, digamos assim, estava lá um retângulozinho, ou um pentágono, ou o que é que fosse, e
a área que estava classificada. Mas penso que a perspectiva não é essa. A perspectiva vai ser contribuir realmente para a preservação da biodiversidade e, portanto, vamos ter que saber com muito rigor quais são as implicações da biodiversidade. Imagino que no caso dos Açores, como aliás já foi mencionado diversas vezes pelo diretor regional, há a perspectiva de criar um santuário para os cetáceos. Ora, se assim for... Está previsto no projeto IP Açores Life, Açores Natura, faz parte na componente marinha. E uma coisa é certa, as áreas protegidas para cetáceos, que têm uma mobilidade enorme, são de enorme dimensão também. E, portanto, digamos assim, temos aqui uma meta que devemos atingir e, ao mesmo tempo, temos a ambição de proteger os cetáceos e lá está, mais uma vez, podem ser perspectivas coincidentes que nos vão facilitar a vida e tornar mais claro o caminho a seguir. Portanto, isto para dizer, mais um bocadinho, voltando atrás e à frente. Tivemos o passado, com as diretivas que já mencionámos, temos o presente a projetar-se no futuro, que é o Pacto Ecológico Europeu, com as suas diferentes áreas a liderar para o futuro. Neste momento são estratégias, são comunicações da Comissão, ainda não foram transformadas, posto de outra forma, estão a começar a ser transformadas em legislação. Esta legislação depois vai ter que entrar no ciclo do Parlamento Europeu e do Conselho, mas aquilo que eu queria realçar nesta altura é que muitas vezes as pessoas dizem assim, bom, isso é lá na Europa, é muito distante, nós não conseguimos participar, não conseguimos influenciar, e é verdade, tudo isto é verdade, exceto a parte de conseguir influenciar. É porque muitas pessoas desconhecem que para qualquer documento que é elaborado pela Comissão Europeia, há sempre uma fase de consulta pública. Aliás, para ser mais preciso, há duas fases de consulta pública. Há uma fase que eles chamam de roteiro, e nesta fase de roteiro é estabelecido qual é que vai ser o percurso, digamos assim, quais são as ambições do documento legislativo em si, portanto vão ser criadas as fronteiras de onde é que ele deve atuar, e depois a fase de consulta pública propriamente dita, em que as pessoas são convidadas a contribuir para aquilo que são os objetivos, as metas de qualquer documento que esteja em discussão. E, portanto, as pessoas podem não fazer. Agora, se o fazem ou não, já é mais duvidoso. Aliás, posso dizer que o nível de participação neste tipo de consultas é elevado, se nós formos ver numericamente, é vestigial se compararmos com o número de cidadãos que existem na União Europeia. Lembro que até agora a consulta pública que teve mais adesão foi em relação à mudança da hora e teve 5 milhões de participantes, que já era 5 vezes mais do que a consulta pública anterior que tinha tido mais participantes. Mas mesmo assim, 5 milhões é 1% da União Europeia. Ou era naquela altura, entretanto o Reino Unido saiu. Mas 1% de facto não é sequer estatisticamente significativo, não tem muita relevância e, portanto, é preciso que as pessoas contribuam, digo eu, que é preciso que se integrem mais nas discussões. E muitas vezes o essencial não é ter muita gente a dizer a mesma coisa, é essencial dizer coisas que façam sentido para que depois possam ser utilizáveis pelos técnicos da Comissão Europeia para elaborar melhores documentos. E claro que os técnicos da União Europeia são seres humanos como nós e querem fazer o melhor possível. Se tiverem ajuda, digamos assim, dos restantes interessados, só podem fazer um melhor trabalho. Eu queria só dizer mais uma questão associada a esta parte da participação pública. É que a própria Comissão Europeia, a União Europeia, tem uma fórmula das pessoas poderem interagir com a União, em que as pessoas obrigam a Comissão Europeia a reagir. Eu digo reagir porque não quer dizer que seja reagir com legislação, não quer dizer que seja reagir com uma comunicação, com uma estratégia, com uma política. Tem que reagir. Para que haja essa reação, é preciso que 1 milhão de pessoas subscrevam essa demanda que é feita por um cidadão, conjunto de cidadãos, organizações, e que esse 1 milhão de pessoas pertençam a pelo menos 7 países. E se consultarem através do Google as páginas da Comissão Europeia, vão verificar que já houve várias destas iniciativas que tiveram consequências bastante importantes, nomeadamente em relação à utilização da água e à boa utilização da água, e outras que estão a decorrer neste momento. Existe uma que tem algumas interações com os Açores, relacionada com a proteção de tubarões, e portanto estão a decorrer, ou seja, neste momento estão a angariar assinaturas para que aquele assunto
tenha uma reação da União Europeia. Portanto, já temos aqui uma questão, mas antes de ler aqui o contributo do Luís Barcelos, e pegando numa coisa que tu disseste há pouco, sobre a saída do Reino Unido, que impactos consideras que o Brexit, em termos de políticas do mar, terá, ou se vai ter de facto, será uma coisa que se note, que seja bastante visível, vá? Sim, tem a dois níveis. Vamos ver, o Reino Unido saiu da União Europeia, portanto deixa de estar representado no Conselho, deixa de estar representado no Parlamento Europeu, mas por aquilo que é o decorrer das próprias negociações, por princípio não se vai aliar da Europa, não se vai... Eles já são uma ilha, ou uma ilha... Estar mais! Não vão afastar, nem nada disso. Por exemplo, ao nível da investigação científica, está praticamente estabelecido que eles vão continuar a cooperação com a União Europeia, mais ou menos nos mesmos moldes que tinham vindo a ser feito até aqui. Mas, em termos de pescas é mais complicado, não? Já lá temos. Mas às pescas, as questões mais gerais, que têm a ver com os valores, ou seja, o Reino Unido é um país, no caso até um conjunto de vários países, que sempre foi defensor das liberdades ao extremo, digamos assim. E é uma voz que faz falta para que haja um equilíbrio europeu e, digamos assim, portanto, parece-me que isto é um nível mais elevado. O Reino Unido faz falta porque aquelas pessoas, aquela história, aquela cultura faz falta à União Europeia. E é pena, mas pronto, digamos assim, no espírito dessa mesma liberdade, se querem sair, depois saiam. Mas esse parece-me que é o principal que vai fazer falta à União Europeia, tem a ver com os valores e com a defesa daquilo que são o humanismo e a liberdade europeia. Depois, em relação à componente marítima, o Mar do Norte é uma porção bastante grande, pertence ao Reino Unido, os pescadores europeus pescam no Mar do Norte, o mercado britânico precisa do pescado que é pescado por esses pescadores e por outros pescadores da União Europeia, e enquanto não se entenderem, podemos chegar à situação limite de nem os pescadores europeus poderem pescar no Mar do Norte, na componente que diz respeito ao Reino Unido, nem o Reino Unido poder receber o pescado que necessita, que é providenciado pelos pescadores da União Europeia. E, digamos assim, é um processo bastante confuso e é um processo complexo, e hoje estive a ouvir o Sr. Barnier, que é o negociador-chefe por parte da Comissão Europeia nas negociações do Brexit, e ele não estava nada otimista. Ou seja, diz que era suposto haver já perspectivas de um esboço de acordo naquilo que diz respeito às pescas para julho. Estamos em junho e não existe. Ele mencionou que a contraparte britânica quer que as negociações sejam feitas anualmente, perspectiva que, obviamente, é inaceitável, porque nós temos que ter um planeamento a longo prazo, temos que ter um pensamento a longo prazo, não podemos estruturar frotas de pesca a pensar naquilo que vamos fazer no próximo ano, temos que estruturar frotas de pesca a pensar nos próximos 20 anos, de outra forma não faz qualquer tipo de sentido. E, portanto, digamos que, obviamente, é um processo em curso, mas é um processo em que não há muito otimismo neste momento. E assim... Vamos passar então aqui à questão do Luís Barcelos. Como é vista pelas instituições europeias a mineração dos fundos marinhos e como é que se pode articular esta atividade destrutiva, diz ele, com as políticas de ambiente e proteção de recursos? Que poder têm as decisões sobre esse tema regiões como os Açores? Mas a questão é, enfim, eu não vou particularizar em relação aos Açores, vou generalizar em relação àquilo que é o pensamento europeu sobre o assunto. E o pensamento europeu, nesta altura, isto ao nível da União Europeia, vamos ouvir o que é que os cientistas nos têm a dizer, para depois, então, fazer uma discussão alargada dentro daquilo que são os órgãos da União Europeia, para percebermos para onde é que devemos ir, digamos assim. E este pensamento vai se aplicar aos sítios onde a União Europeia tem jurisdição, que inclui as zonas económicas exclusivas de cada um dos países. Aquilo que os diferentes países da União Europeia estão a fazer em termos marinhos, ou não estão a fazer em termos marinhos, fora daquilo que são as áreas de jurisdição da União Europeia, é um assunto que escapa um pouco à própria União Europeia. Ou seja, eu sei que há países da União Europeia que estão a pedir para fazer a prospeção
e já tiveram autorização, inclusivamente, para fazer prospecção de algumas zonas fora dos mares da União Europeia. E, portanto, isso não diz respeito à União Europeia. Aquilo que dirá respeito à União Europeia é aquilo que está dentro da zona económica exclusiva, e nessas áreas a perspectiva é obter informação científica robusta o suficiente para que se possa iniciar uma discussão mais alargada. Digamos que quando há talvez 7, 8 anos atrás se começou a falar no crescimento azul, que era a perspectiva de crescimento na área marítima, um dos vetores, eram 5, e um dos vetores era a mineração do mar profundo. Porque na altura se pensava que simplesmente os recursos em terra estavam a esgotar-se, de alguns minerais metálicos com importância para as tecnologias, e ter-se-ia que ir para o ambiente marinho. Depois, lá está, porque se estudou o assunto, percebeu-se que eventualmente ainda existem muitos recursos marinhos, recursos minerais em terra suficientes para abastecer a indústria durante algum tempo, e portanto os minerais não são valiosos o suficiente para justificar uma exploração. E o que é certo é que, apesar de ter havido algumas empresas que apregoaram que iriam começar a qualquer momento a exploração do mar profundo, a exploração extrativa, ainda não aconteceu. E, portanto, eu tive a oportunidade de participar em diversas reuniões no Parlamento Europeu sobre este tema, especificamente sobre este tema, dinamizado por diferentes áreas políticas, e a perspectiva foi sempre esta: vamos conhecer e depois a seguir vamos discutir o assunto. Obviamente que ninguém quer fazer nada que tenha implicações negativas em relação às atividades que já decorrem, e estou a pensar genericamente nas pescas e no turismo. No entanto, se calhar, a certa altura, com a robustez científica que alguns projetos estão a obter, vai ser possível compatibilizar estas atividades. Quem sabe no futuro. Neste momento, o princípio da precaução aplica-se. Neste momento, não quer dizer que em breve não mudem as perspectivas, mas lá está, depois de haver uma discussão alargada. Não é para mim. Estamos aqui já assim um bocadinho a ultrapassar o nosso tempo, mas também tem sido habitual nestas conversas sobre a governança dos oceanos, e para quem não conhece de todo, ouviu falar da declaração de Hamilton, portanto os Açores são signatários da declaração de Hamilton, que foi elaborada pela Comissão do Mar dos Sargassos, aliás da qual tu és comissário. Que importância tem esta declaração e de que forma o Mar dos Sargassos, a Comissão do Mar dos Sargassos, e se calhar explicar depois o que é o Mar dos Sargassos, está a contribuir para a definição das políticas internacionais no que respeita precisamente à sustentabilidade, à biodiversidade, nas áreas fora das jurisdições nacionais? Sim, bom, digamos assim, o Mar dos Sargassos é uma área marinha vasta que rodeia a Bermuda, e que tem algumas características particulares que já são conhecidas desde o tempo dos descobrimentos, ou seja, desde os tempos dos descobrimentos, que quando as caravelas passavam por aqueles mares diziam que coisas estranhas aconteciam, daí depois ter mais tarde divagado, digamos assim, para o Triângulo das Bermudas, mas coisas estranhas aconteciam porque as algas impediam os barcos de avançar. E estas algas eram sargaço e, de facto, acumulam-se em quantidades bastante densas naquela área, e têm um ecossistema associado, ou seja, há espécies que apenas existem naquele sítio por causa destas características. Bom, depois a isto tudo associam-se a alguns mistérios, que são mistérios do ponto de vista científico e que estão a ser estudados, mas continuam a ser mistérios, nomeadamente porque é que as enguias europeias e as enguias americanas do Atlântico, todas elas saem da Europa, todas elas saem da América e vão para o Mar dos Sargassos e só se reproduzem aí. Ainda por cima, um processo reprodutivo que não é conhecido, nunca foi visto, e depois, aparentemente, os novos indivíduos regressam à Europa e à América do Norte. Portanto, é um processo interessantíssimo, está associado a esta zona e dá-lhe características absolutamente excepcionais do ponto de vista da biodiversidade e do interesse para a ciência. Há uns anos atrás, também com a assinatura do Governo dos Açores, como referiste bem, foi assinada a declaração de Hamilton, que instituiu a Comissão dos Mar dos Sargassos para auxiliar no estudo desta zona,
para auxiliar na divulgação das características desta zona e também para a proteger e estabelecer ferramentas de governança. E, portanto, isto tem sido feito ao longo dos anos. Há uma comissão com alguns comissários que se reúnem periodicamente e que tentam estimular o aparecimento de projetos que possam responder a cada um destes vetores que eu acabei de mencionar. Acontece que grande parte do Mar dos Sargassos está nos mares internacionais e, portanto, para que haja uma gestão efetiva, tem que haver uma coordenação dos diferentes governos para que as regras instituídas sejam harmoniosas e que possam ser respeitadas por todos. Esta é uma perspectiva bastante interessante, que é o seguinte: nos sítios onde não há jurisdição, aplica-se a lei geral, a lei internacional para o mar, mas digamos que é uma lei que não é muito forte. Ela é vinculativa hoje em dia, já tem um número de signatários suficientes para ser vinculativa, mas de qualquer forma, se um país não for signatário, como é o caso dos Estados Unidos da América, pode não ser respeitado. E, portanto, o melhor é encontrar parcerias em que todos estejam de acordo com um determinado percurso e, a partir do momento que são signatários, essas regras acabam por ser respeitadas. Fazendo um paralelismo com os Açores faziam parte de uma convenção que eu já mencionei há um pouco atrás, a Convenção OSPAR, e através dessa convenção foi possível, a certa altura, nomear áreas marinhas protegidas. Agora, essas áreas marinhas protegidas, algumas delas estavam mesmo fora da nossa zona económica exclusiva, mas como pelo facto da Convenção OSPAR ter sido subscrita por um conjunto de Estados, a partir do momento que era uma área marinha protegida, as suas regras tinham que ser respeitadas por todos, porque eram signatários. Não porque tivessem alguma obrigação internacional em o fazer, mas porque assinaram uma convenção que ia nesse sentido. E, portanto, em relação à Comissão de Mar dos Sargassos, aquilo que se tenta fazer é a mesma coisa, ou seja, obter consensos alargados entre todos aqueles que são os signatários, e que inclui os Estados Unidos da América, curiosamente, inclui o Canadá, inclui o Reino Unido, e inclui também a região autónoma dos Açores. E, portanto, tentam-se estabelecer regras que sejam consensuais o suficiente para que aquele espaço possa ser protegido. E, digamos que não é fácil, por vezes, encontrar os pontos de encontro, digamos assim, mas também não é fácil encontrar o financiamento para se fazer os projetos de investigação que eu mencionava anteriormente. E, portanto, digamos assim que esta é um dos pilares da Comissão do Mar dos Sargassos, é tentar angariar fundos para que a investigação seja feita, para que a preservação seja efetiva, para que se divulguem os valores ambientais que estão no Mar dos Sargassos e para que se estabeleçam as relações entre os diferentes signatários, para que nasçam, digamos assim, as regras adequadas para que aquele local possa ser usufruído por todos. Eu só queria dizer ainda mais uma coisa em relação à Comissão de Mar dos Sargassos, que, entretanto, em relação à Comissão OSPAR, porque me parece bastante interessante. Um dos não signatários da Convenção OSPAR, da Convenção OSPAR, eram os Estados Unidos da América. E, portanto, como não signatários, eles não tinham obrigação absolutamente nenhuma de respeitar as áreas marinhas protegidas que tinham sido estabelecidas ao abrigo da Convenção OSPAR e que, entretanto, foram plasmadas naquilo que depois se nomeou como o Parque Marinho dos Açores. Mas os Estados Unidos da América, de facto, não eram signatários, não tinham obrigação. No entanto, a certa altura, eles resolveram estudar uma área marinha protegida que tinha sido proposta pelos Açores e por Portugal, que era o Rainbow, uma fonte hidrotermal de grande profundidade. E quando nós percebemos que havia essa intenção, entramos em comunicação e dissemos, atenção, há algumas limitações que têm estado a ser respeitadas, e imediatamente, do outro lado, o interlocutor disse que, apesar de não serem signatários, os Estados Unidos da América cumpriam, por princípio, as convenções internacionais que tivessem sido assinadas pelos restantes países e, portanto, obviamente, que iriam seguir as indicações que nós estávamos a dar. Ou seja, a partir do momento que existem estas convenções, a partir do momento que a Declaração de Hamilton está assinada e que há progressos na sua evolução, por princípio, os países de bem, digamos assim, têm tendência a respeitar, e é uma forma bastante interessante de fazer o mundo evoluir. Chama-se isto multilateralismo e é uma premissa bastante importante que, por vezes, parece esquecida aos mais altos níveis de alguns países que eu não vou nomear agora, mas que mencionei há pouco, mas que, de facto, as pessoas que trabalham para as instituições desses países respeitam e compreendem a importância de ser respeitado.
Muito bem. Frederico, já vamos com 1 hora de conversa, é sempre um gosto falar contigo. Tenho aqui um comentário da Inês Martins a agradecer. Obrigada, Frederico, pela tua participação tão esclarecedora. Foi bom ver-te e ouvir-te. Também da minha parte foi muito bom ver-te e ouvir-te. Não sei se assim, muito brevemente queres deixar algum comentário, mas tem que ser muito rápido. Bom, por onde começar? Não, eu queria aproveitar para dizer que estamos no Dia Mundial do Ambiente. Primeiro ponto desta conversa. O nosso ambiente nos Açores é absolutamente fascinante. Os nossos parques naturais são fabulosos. Tu prometeste que íamos falar nos parques naturais, depois não falamos. Desculpa. É verdade, no início da conversa, desculpa. Os parques naturais são fabulosos, merecem a nossa visita. Hoje em dia existem estruturas para fazer a sua interpretação magníficas. Eu apelo a que todos, agora que estamos a desconfinar, que utilizem os espaços naturais dos Açores. A mim só me farão uma muitíssimo saudável inveja. Muito obrigada, Frederico. A todos aqueles que me estão a ouvir também agradeço, a ver e a ouvir. E para amanhã, portanto, o Entre Mares vai continuar com o Gilberto Carreira, que vai ser moderado pela Olímpia Granada, e o tema é como pode, portanto, o Açores 2000, mudar a política ambiental marinha nos Açores. Mais uma vez, obrigada, boa tarde, bom fim de semana, um abraço, Frederico. Adeus. De breve a todos. E parabéns. Obrigada.